E o meu primo ontem foi lá em casa e a gente estava conversando sobre alguns projetos assim que a gente vai fazer junto, tudo mais. E ele contou uma história muito triste de uma pessoa assim que eu acabei eu não sabia assim, a gente estava conversando sobre uma situação e ele falou, cara, essa pessoa acabou falecendo, ela acabou se matando porque ela estava endividada, muito endividada. E talvez foi uma decorrência de uma depressão, tal, e as coisas foram piorando e ele acabou se tirando a própria vida. E quando eu estava lendo Romanos 5 e tendo o meu devocional, lendo Deus, eu fiquei pensando sobre isso, essa dívida. Imagina a gente ter uma dívida nas costas. Quando a gente tem já alguns boletos, a gente já fica agoniado. Imagina uma dívida imensurável, que é impossível de pagar. Imagina que hoje você sai daqui, quando você saiu daquela porta, você tem uma dívida de 10 milhões para pagar. Como é que você vai pagar isso aí? É impossível. O tanto, tu pode trabalhar o máximo possível, tu pode dar o máximo que puder, tu pode trabalhar 48 horas sem parar. É uma dívida que talvez seja interminável. Mas quando nós somos justificados, Cristo fez isso. Ele falou, agora não é você que paga, quem paga é o meu filho. E nos capítulos seguintes, Paulo vai mostrar que aqueles que estão em Cristo, então, a gente é livre da ira, a gente está livre do domínio do pecado, livre da condenação da lei e livre do poder da morte. Isso mostra que a justificação ela não é apenas um conceito teológico, não é apenas uma palavra bonita que a gente vê na Bíblia e fala, nossa, como Paulo aqui foi rebuscado e é uma palavra tão bonita de se usar. Não, não é um conceito teológico. Isso é uma realidade que transforma a nossa vida. Porque a partir do momento que a gente entende de fato o que é justificação e a gente aplica isso na nossa vida, é impossível não transformar o nosso jeito de viver. Porque ela muda a nossa relação com Deus, a nossa relação com o pecado, a nossa relação com a lei do Senhor, a nossa relação até com o nosso futuro. A justificação transforma isso na nossa vida. E o texto agora de Romanos 5, Paulo conclui sua doutrina da justificação olhando para o seu resultado final. E ele vai falar sobre esses frutos da justificação, essas bonanças da justificação que a gente tem. Só que um pouco antes de falar sobre isso, Paulo destaca 3 verdades sobre a justificação. Se você estiver anotando, é importante anotar isso. Primeiro, para a gente entender legal, a justificação ela é um ato declaratório de Deus, ela é um ato de confirmação. A justificação ela não é um processo lento, é algo que não é o que vai acontecendo aos poucos. Ela é como se fosse um ato jurídico, eu acabei de falar aqui. O juiz foi lá e deu uma martelada. A justificação é isso. Quando Deus declara que o pecador, ele agora é justo. Porque o que ele precisava pagar foi colocado em Cristo. Não é algo que a gente faz para Deus, mas é algo que é Deus que faz por nós, por dentro de nós. É uma mudança interior. E para botar dentro de um exemplo prático para a gente entender melhor, que eu até falei, mas é como se um juiz que bate o martelo, declara que alguém é inocente. A pessoa ela pode até sair do tribunal meio nervosa, meio atribulada, meio assim estranha, tremendo, confusa, mas o veredito já foi dado. Já foi declarado, ela é inocente. A justificação é isso. E isso é tão importante a gente entender, porque isso nos livra de viver tentando pagar pelo aquilo que Deus já perdoou. A gente não precisa viver com esse peso nas costas, porque Deus já perdoou. E a gente não vive mais para tentar ganhar uma aceitação de Deus, porque nós já fomos aceitos como filho. Então, isso já coloca em várias coisas. Não é sobre a sua força, não é sobre aquilo que você faz, não é sobre o tanto que você entrega ou sobre o menos que você entrega. Você foi aceito em Deus. A justificação ela é recebida pela fé. Não somos justificados porque a nossa fé é grande ou porque a nossa fé é forte. Nossa, eu tenho uma fé grande, essa pessoa tem uma fé pequena, então ela não é justificada. Não, é porque Jesus Cristo, Ele é perfeito. E não é pela nossa fé. A fé não salva por si só. Ela apenas conecta a gente à obra do Senhor, à obra de Deus.
Então, é fácil de entender, talvez eu esteja falando, estou tentando entender um pouco melhor, mas a fé na justificação é basicamente assim: alguém está entregando um presente. Eu preciso estender a mão para pegar esse presente. Não é sobre eu estender a mão. Não é a minha força de estender a mão. Mas é sobre o presente. A justificação é isso. Eu apenas estou estendendo a mão. Mas quem está dando o presente glorioso em minha vida é o Senhor. E a justificação é por intermédio de Cristo. A base é a cruz. Nós somos justificados pelo que fazemos. Não somos justificados pelo que fazemos para Deus, mas pelo que Cristo fez por nós. Não é um mérito humano, mas é um mérito total de Cristo. Então, isso é tão importante porque isso nos chama, primeiramente, a uma humildade e uma gratidão. Porque toda a segurança da nossa fé está em Cristo. Então, a gente precisa essa justificação já veio para que o nosso ego não aumente, para a gente entender e colocar a nossa humildade no pé, porque não é por nós, não é pela nossa força, mas é sempre por Cristo. Então, tendo entendido um pouco essas bases, eu quis passar por isso, porque é importante a gente entender essa robustez da justificação, para a gente poder discorrer um pouco o texto. E a gente vai começar a falar sobre esses frutos, começando pela paz, começando pela graça e começando pela glória. Em Romanos 1, diz assim, você abriu comigo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paulo começa dizendo que a paz com Deus, ela é uma bênção ligada ao nosso passado. É algo que já aconteceu. Não é uma promessa futura, um sentimento que é momentâneo. É um fato consumado. É algo que já aconteceu. É isso. E aqui Paulo, ele não está falando de paz de Deus. Ele está falando paz com Deus. Não é uma paz de uma tranquilidade que eu vivo em meu coração, uma paz de viver tranquilo, em paz. Não, é uma paz com Deus. Isso não é emocional. Paz com Deus é algo relacional. Pois agora, não diz respeito ao que sentimos, mas a forma como a gente se relaciona com o Pai. Agora nós temos paz com Deus. Nós não temos mais inimizade. Nós temos paz com Deus. Nós temos um relacionamento. Quando uma família está em divergência e ela entra em paz, elas estão em paz. Essa paz que não há mais inimizade. Essa paz que é um relacionamento que eu posso entregar. Foi algo perdoado já. Então essa paz com Deus não é uma paz de Deus. E antes da justificação de Cristo, havia inimizade, havia culpa, havia separação, havia ira. E por meio do sacrifício de Jesus Cristo, agora nessa paz com Deus, a barreira caiu, a culpa foi removida e a reconciliação foi feita. Eu até estava vendo a letra, eu deixei meu celular no banco, mas eu estava vendo a letra quando eu estava fazendo a pregação, estudando. E quando eu li Paz com Deus, para mim é meio que automático. Assim, eu Paz com Deus, eu já lembro da ministração da música da F-Hop, acho que é Colossenses, Suas Linhas de Amor. E que fala um pouco sobre isso. Aquele fio que se rompeu, esse fio que se rompeu entre o homem e Deus. E depois o Senhor reatou esse fio de novo. Essa paz com Deus que nós temos nesse relacionamento próximo. Porque o pecado, ele rompeu o relacionamento. Mas Cristo veio para restabelecer a comunicação que estava suspensa entre nós. Não somos mais filhos da ira, mas somos filhos do amor de Deus. E essa paz não significa que agora a gente vai sempre se sentir tranquilo, né? Significa agora que a ira de Deus, não, agora eu estou tranquilo, está tudo certo, eu vou viver em paz para sempre. Não. Essa paz com Deus significa que a ira de Deus, ela não nos ameaça mais. Esse peso do pecado não nos ameaça mais, porque agora nós temos paz com Deus. E isso nos confronta diariamente, porque
Por que viver como inimigo se Deus já se reconciliou com a gente? Por que muitas vezes a nossa atitude é como servos ou como pessoas que parece que não tem um relacionamento diário com Deus? Parece que porque a gente pecou, porque a gente falhou, porque a gente fez algo errado, a gente não tem mais um relacionamento, a gente não tem, parece que uma certa distância. Mas Deus está mostrando aqui que não, agora nós temos paz com Deus. Isso foi reconciliado. Por que viver tentando agradar a Deus para ser aceito, se já fomos aceitos? Como assim, Vitinho? Viver agradando. Parece que eu venho na igreja porque parece que eu tenho que seguir uma cartilha, eu tenho que seguir uma rotina. Eu preciso estar aqui porque isso me aproxima de Deus. Então, se eu ouço uma música cristã, se eu venho no culto, se eu não falo um palavrão durante a semana, tá tudo certo, porque eu estou tentando ser aceito, e se eu fizer dessa tal forma, eu sou aceito por Deus. Não. Paulo não está falando sobre isso, ele está falando, nós somos justificados. Agora nós temos paz com Deus. Não é porque você faz mais ou porque você faz menos. O relacionamento agora está aberto. Todas as relações, isso é interessante, todas as religiões tentam reconciliar o homem com Deus por um esforço humano. E isso é verdade. Eu estou jogando agora God of War, lá em casa, que eu peguei emprestado do Heron, um PS5. Eu falei, Heron, pela graça de Deus, deixa comigo um mês aí. Aí o Heron deixou, eu estou lá jogando. E é exatamente isso. As religiões, as outras, é sempre essa força humana tentando se reconciliar com Deus que se afastou. Todo mundo já viu algum filme de mitologia grega? É sempre assim. É alguém tentando conversar lá com Zeus e aquele negócio, essa força humana que tu ganha uma barganha com alguém, tal. E aqui não. O Evangelho anuncia que essa reconciliação já foi feita pelo sacrifício do próprio Deus. Não foi uma força humana, não foi um pedido nosso. Foi Deus simplesmente. Hoje não somos réus nem inimigos. Temos paz com Deus. E o segundo ponto, nós temos o acesso à graça, que é uma realidade presente. E ali no capítulo 5, versículo 2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Se a paz com Deus, ela resolve o nosso passado, o acesso à graça, ela define o nosso presente. Paulo diz que a graça, ela não é algo temporário, mas é uma condição permanente. Não estamos nela hoje para a gente sair amanhã. Nós estamos firmes na graça de Deus. Antigamente o acesso era limitado. Os judeus, eles separavam o véu. Os gentios, as pessoas que não eram judeus, ficavam atrás do muro. Era uma outra forma de acessar o Senhor. Quando Cristo morreu por mim e por você, o véu foi rasgado. O muro foi quebrado. Agora nós temos livre acesso ao Pai. E não um acesso que é temporário, mas um acesso firmado, real, eterno. Agora todos que creem têm livre acesso a Deus. E olha que interessante, a palavra acesso, no grego, ela carrega 3 ideias muito fortes dentro desse contexto que Paulo está falando. A primeira, a introdução à presença do Rei. Por meio de Cristo, somos apresentados a Deus não mais como estranhos, agora a gente é apresentado como filho. A gente não entra mais no palácio, por isso que essa ideia da introdução à presença do Rei, a gente não entra mais num palácio, a gente não entra mais num castelo com medo, inquieto, inseguro. Não, porque agora nós temos confiança, porque nós temos livre acesso. E quando a porta se abre, não se encontra mais condenação, a gente encontra graça. E um exemplo claro para entender isso é, você pede permissão para entrar na casa do seu pai? Ou a casa de algum parente muito próximo, de um amigo muito próximo, da mãe, do pai? Não, você só entra. Você só entra, você fala, você senta no sofá, deita no sofá, está com vontade de dormir, dorme. E esse livre acesso é isso. Ele entra, fala, a gente pede ajuda, assim é a nossa relação com Deus. Segundo ponto, aproximação para adoração.
Não temos apenas encontros ocasionais agora com Deus. Não, a gente não vive mais de audiência. Agora Paulo mostra que a gente tem o privilégio nesse acesso, nessa ideia, a gente tem o privilégio de viver no templo, de permanecer na presença de Deus adorando. E isso eu já questiono. Tanto a minha vida, quanto a vida da igreja, quanto a sua vida, se questione sobre isso. Será que você não está vivendo de audiência, sendo que a justificação de Cristo pela nossa vida nos dá um livre acesso para não viver de audiência, para não viver de momento, mas sim para ter o privilégio de sempre estar no templo. Isso muda a nossa percepção de devocional. Porque agora a gente não busca mais a Deus só porque a gente está desesperado. A gente tem um livre acesso. Antes é como se a gente fosse marinheiro. Levanta a vela, remando sozinho na força do próprio braço, em meio a uma tempestade, em meio a esse mar maluco da vida. Mas agora, a gente não confia mais na nossa própria força. Agora, em Cristo, nós chegamos ao porto da graça. Não é mais por aquilo que a gente faz, não é mais pelo nosso esforço. Há uma estabilidade. A nossa relação com Deus, ela não é instável e nem frágil como o mar. Ela é estável. Não depende do nosso desempenho espiritual. E não depende se você está orando mais essa semana ou se você está orando menos. Estamos firmes na graça. Uma vez eu vi uma pregação, que foi uma pregação muito, muito importante assim na minha vida, que falava sobre a graça, e eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. Porque muitas vezes a gente tem uma percepção que assim, parece que se a gente pecou, parece que a gente vai, assim, né, Deus nos abandona, assim, a gente pecou, Deus das costas, assim, e agora a gente não vai ter mais relacionamento, parece que a gente vai bater o carro e morrer, parece que tudo vai dar errado, porque a gente pecou contra o Senhor, a gente errou, a gente não fez algo certo. Mas quando a gente entende a graça de Deus, esse acesso que Paulo está falando quando fomos justificados, não depende do nosso desempenho espiritual. Não depende se você pecou menos ou mais. Depende que agora nós estamos firmes na graça de Deus. E a graça dele recai sobre a nossa vida todos os dias. E no versículo continua: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa expectativa da glória. Se a paz com Deus resolve o nosso passado, se o acesso à graça ela está no nosso presente, a expectativa agora da glória, ela aponta para o nosso futuro. Aponta muito para o nosso futuro. Porque quem foi justificado não teme o que vem pela frente. A morte já não é mais uma ameaça. O medo, a insegurança já não toma mais conta. Porque o futuro não é um ponto de interrogação, mas é uma promessa segura aqui. Quando Paulo está falando aqui no versículo 2, a palavra gloriamos, usada por Paulo, não expressa uma arrogância, uma prepotência, mas ele está falando de uma alegria firme, de uma alegria confiante, baseada na certeza de que Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Então, gloriamos na esperança da glória de Deus, porque eu tenho certeza na promessa do meu Deus. E agora o meu futuro, aquilo que eu olho para frente, já não é mais como eu olhava, porque eu entendi que eu fui justificado pela graça de Deus. E essa graça é quem eu sou. O objeto dessa esperança não é mais uma vida confortável, não é mais o conforto daquilo que a gente quer, não é uma ausência dos problemas, mas ela é uma glória de Deus. A nossa esperança está na glória do Senhor. Não é porque nós somos justificados que agora o objeto da nossa esperança é: eu vou ver numa casa boa, eu vou ter uma vida boa, vai dar tudo certo, está tudo correto e fechou. Não, o objeto da esperança não é esse. O objeto da esperança é a glória de Deus. Essa promessa que vai ser cumprida. A maior certeza que Paulo está falando aqui é isso. Eu tenho certeza no Deus que eu sirvo. Porque um dia essa glória será plenamente revelada. A cortina será levantada, veremos o Senhor face a face.
Isso é uma promessa que o Senhor cumprirá. E essa esperança, ela moldou a vida e a morte de muitas pessoas. Muitas pessoas homens e mulheres que ao longo da história colocaram a sua vida diante de Deus. E eu peguei aqui uma referência de Miguel Gonçalves Torres, que era um ministro presbiteriano. Ele costumava dizer a seus amigos que não basta viver bem, é preciso morrer bem. Porque não basta viver bem, a gente precisa morrer bem. Essa fala é uma fala de quem o futuro já não é mais o mesmo olhar de quem não é justificado. E esse mesmo ministro falou assim, antes da sua morte, para sua esposa: querida, pensei que quando eu fosse morrer, iria para o céu, mas foi o céu que veio me buscar. Essa é a linguagem de quem tem a total certeza e sabe para onde está indo. Porque a esperança dele está em Cristo Jesus. Ele entendeu a justificação. Ele entendeu que Cristo pagou a sua dívida. E agora não é mais sobre o futuro terreno, mas sobre um futuro eterno. Quem espera a glória não vive dominado pela morte, nem escravizado pelas circunstâncias. Quem tem essa esperança não vive apenas reagindo à vida. Não vive reagindo ou só vivendo, sobrevivendo, né? Não vive só sobrevivendo. Trabalha, tal, fechou isso aqui. Fechou uma rotina. Não, ele vive num caminho com uma direção, com uma certeza, que é Cristo. Ele não vive mais solto. Não vive mais voando. Ele agora tem um caminho certo, que tem um final certo. E tem alguém esperando naquele final. E como a gente tem vivido? Com esse futuro certo em nosso coração, ou com esse futuro incerto sobre as circunstâncias, sobre essa esperança do dia a dia? Essa esperança que Paulo está falando aqui não é uma esperança desse nosso cotidiano. A esperança de que, será que o Brasil vai ganhar a Copa em 2026, esse ano? A esperança de, será que vai sair o 9º episódio de Stranger Things? A justificação que a gente precisava ser justificado. Porque nós estávamos banhados no nosso pecado. O meio que a gente é justificado pela nossa fé, pela nossa entrega a Deus. Deus que entregou o seu Filho. O Senhor que se despiu da sua glória para morrer. Quando a gente entende sobre tudo isso, é impossível a gente entender sobre isso, é impossível a gente ouvir uma palavra como essa, é impossível a gente entender o verdadeiro significado e não mudar completamente a forma como a gente vive hoje. Isso tem que incomodar lá dentro, isso tem que queimar lá dentro, porque a gente não está vivendo da forma certa. Porque quem sabe para onde está indo não vive preso no conforto, não vive governado pelo medo, não vive refém das circunstâncias. Quantas pessoas vivem presas no conforto da vida? Presa naquilo, na sua vida talvez perfeita. Quantas pessoas estão sendo governadas pelo medo? Não conseguem dar um passo de fé, não tem uma ousadia para tentar algo diferente, não tem uma vontade de estudar, não tem vontade de tentar alguma outra coisa, vou fazer isso aqui, vou tentar, não, porque está preso no medo. Esqueceu que agora nós temos paz com Deus. Quantas pessoas vivem refém das circunstâncias? Não saem. Parece que as circunstâncias são igual aquelas bolas assim que a gente via nos desenhos animados. Está preso ali na prisão, não consegue se movimentar, não consegue, porque as circunstâncias fizeram dele um refém. Porque nós não temos entendido o que a justificação faz em nossa vida. Ela quebra isso aqui. Ela tira o nosso medo. Ela mostra que o nosso conforto é bom, mas não é tudo. E essa justificação, quando nós entendemos ela nos tira de uma condição de crianças espirituais.
e nos chama à maturidade. O Evangelho não nos colocou em um parque de diversão espiritual. Não é um parque de diversão espiritual, onde tudo gira em torno do nosso prazer, da nossa conveniência, do nosso conforto. O Evangelho verdadeiro não é isso. O Evangelho verdadeiro não é esse parque de diversão. Ele nos chama para uma maturidade. Não para viver como criança, que tudo é bom, tudo pode, não tem consequência, tá tudo certo. Não, Cristo nos chama agora para a gente ter uma maturidade espiritual. Você entendeu que você foi justificado. Você não vive mais preso ao seu passado. Cristo morreu por você. O seu passado não diz mais quem você é. As circunstâncias não dizem sobre você. As coisas que aconteceram não dizem sobre você, porque você é justificado em Deus. E isso traz uma maturidade espiritual. Fomos justificados para viver com um propósito, responsabilidade e direção. O Senhor tem chamado a gente para viver dessa forma. Infelizmente, a gente vê que as artimanhas do inimigo, do diabo, ela é sempre muito inteligente. Porque a forma que talvez o diabo está te tirando da presença de Deus, te tirando de uma justificação, de tu entender o verdadeiro significado, é fazendo que você seja uma criança espiritualmente sempre. Vive no parque de diversão do teu conforto, do meu prazer, da minha conveniência. Ele vai tirando devagar, vai aprisionando, vai nos tirando. Não estamos brincando de igreja, não estamos passando o tempo até o céu. A gente não está só passando um tempo. Sabe quando você vai fazer uma viagem, você precisa ou esperar para pegar um voo, ou esperar um ônibus. Você fica ali esperando um tempo ali sentado até o ônibus chegar, ou o avião chegar para depois. Não, a gente não está aqui assim. A gente não está aqui só esperando o tempo passar para quando o céu vir. Não. Cristo nos chamou para outra coisa. Não fomos justificados para viver distraídos. Distraído pelas coisas. Não sabe o que está acontecendo nunca. Está sempre... Cabeça é um balão. Vazio. Cheio de ar, cheio de coisa que não presta, está distraído da presença de Deus. A cabeça está um balão, distraído pelo excesso de trabalho. Pelo excesso de compromisso, pelo excesso de responsabilidade colocado, pelo excesso de várias coisas. Está distraído daquilo que Cristo tem chamado. Agora somos justificados e isso exige uma mudança de postura. Chega de tratar a fé como algo opcional. Já deu de a gente tratar a fé como algo opcional. A fé agora, ela não é ajustável ou ela não é negociável. Hoje eu tenho um pouco mais... meu carro quebrou, vou ter fé. Preciso fazer tal coisa, vou ter fé. Aí quando está na nossa mão, quando está na força do nosso braço, a gente não tem a fé. Porque a gente esquece de colocar daí na direção de Deus. Porque daí a gente consegue direcionar. Então a fé não é negociável. Ela não é agendada. Chega de a gente colocar Deus dentro daquilo que nos agrada. Nos acomoda ou nos protege do nosso confronto, né? A gente começa a colocar o Senhor, tem colocado o Senhor de uma maneira, numa posição onde Ele não nos confronta, onde não confronta o nosso ego, onde não confronta quem nós somos, porque se nós entendemos que somos justificados por Cristo, por Deus, entendemos esses pontos que Paulo falou aqui, é impossível eu olhar para mim mesmo e falar, cara, eu sou bom, eu não sou bom, eu sou ruim. Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, me deu uma nova chance. Eu não posso colocar o Senhor numa posição onde Ele não me confronta, onde eu uso Ele só no meu bem-estar, onde eu uso Ele, aqui tá bom, aqui não tá, não. O Senhor realmente trabalha com o nosso confronto. Ele trabalha com o nosso pecado. Ele aperta o nosso pecado. O verdadeiro evangelho é esse.
Por isso que eu falei de sair dessa criancice espiritual para uma maturidade espiritual. Porque Deus está nos chamando para viver uma vida madura, uma vida de entendimento do verdadeiro evangelho, que quando ele aperta na ferida, dói, porque nós precisamos mudar. Ele está confrontando o nosso eu, está confrontando aquele pecado que às vezes está cometendo sozinho em casa. Os pecados não têm sido confrontados, os pecados não têm sido confessados. Isso confronta o nosso eu, confronta quem eu sou quando eu preciso colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Senhor, me ajuda. Eu vi uma pregação muito legal de um pastor amigo nosso, que é o Davi Lago, e ele falou na pregação, ele estava falando na pregação que a esposa dele, ela rege um coral na igreja dele, coral de crianças. E ela falou que ela pediu para uma criança de 5 anos fazer a oração antes de começar o ensaio. Aí ele falou que a criança de 5 anos falou assim: Senhor, eu te amo, me ajuda a não te decepcionar. E o Davi Lago, ele falou que quando ela falou isso, ele falou que a esposa dele chegou tão quebrantada. Ele falou que a partir daquele momento, quando eles ouviram essa história, ele falou que ele começou a fazer essa oração. Aí eu ouvi a pregação dele e comecei a fazer essa oração também. Uma oração real, porque não é através da gente. Senhor, me ajuda a não te decepcionar, Deus. Me ajuda a não errar. Eu sei que eu tenho esse pecado, eu preciso melhorar, Senhor. Confronto o meu eu, confronto o meu ego. Confronto o meu egoísmo. A minha falta de empatia. A minha busca pelo outro. Eu estender a mão pelo outro, Senhor, me ajuda a ter mais. Eu não consigo. Eu quero viver eu. Precisamos não colocar Deus numa posição que não nos confronta, mas colocar o Senhor aonde Ele nos confronta diariamente. A paz que recebemos não é para a gente ser anestesiado. Estamos anestesiados, então está tudo certo. Agora eu tenho paz com Deus, então está tudo bem. E é importante a gente entender que justificação, ela não é que Deus agora está fingindo e não olhando para ti que tu não pecou. Não, a justificação não é isso. Justificação não é que agora tu está se tornando perfeito perante o Senhor e agora tu tem livre acesso. Não. Não é um prêmio de bom comportamento. Não é algo que a gente conquista com a nossa força. Justificação não é isso. Não confunda. Justificação é aquilo que Cristo faz por nós. Sem nós, que a gente não consegue. Então não use a justificação para pecar. Não use a justificação para não ter uma vida com Ele. Ah, porque a graça do Senhor está sobre a minha vida, então está tudo certo. Eu não preciso orar, ou eu oro uma vez a semana, tá bom, porque o Senhor sabe a minha rotina, o Senhor sabe quão corrido tá. Eu fico pensando algo muito... Eu sempre tento refletir sobre isso e pensar assim. Eu tenho certeza que nós seríamos muito diferentes se Cristo estivesse aqui agora. A nossa postura ia ser diferente se Jesus estivesse aqui. A forma como a gente está sentado, a forma como a gente está olhando, a forma como a gente está recebendo. Se fosse o verdadeiro Cristo aqui, talvez a gente não estaria parando de chorar. A gente estaria diferente. Mas a gente fica se anestesiando com essa falsa paz. E cai nessa rotina. E ainda coloca Deus dentro da rotina. E fala assim: Senhor, vou orar aqui rápido aqui antes de dormir aqui, porque correria hoje. Fui pegado. O Senhor abençoa. Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe os teus pecados. Boa noite. Cristo precisa mais. Uma entrega. Nós somos justificados por Ele, sem merecer. Como é que a gente não tem a capacidade de entregar um mínimo? O mínimo, nós não entregamos ao Senhor. O mínimo,
nós não entregamos a Deus. Uma oração decente, uma leitura da palavra, um devocional, um coração entregue, uma adoração verdadeira quando vem para cá. Às vezes a pessoa passa a semana inteira fora, quando vem para cá ainda não adora. Adorar o Senhor de verdade, com coração, colocando diante de Deus, entendendo que eu estou aqui, eu vou me prostrar. Essa semana talvez foi difícil, não correria mesmo, deu muitas coisas, não consegui, agora eu estou aqui no culto, eu vou me entregar verdadeiramente, eu vou levantar minha mão, eu vou adorar o Senhor, eu vou, se precisar ajudar, eu vou ajudar, porque eu fui justificado. Cara, eu nem merecia, eu nem devia estar vivo, mas o Senhor entregou o seu Filho por mim. Como é que eu não vou levantar a mão para Ele no momento de adoração? Como é que eu não vou orar agradecendo por tudo que Ele fez por mim? A gente é capaz de dar um mortal para trás, escalar um muro se o nosso time é campeão de alguma coisa, se alguma coisa muito incrível acontece, mas a gente não é capaz de adorar aquele que morreu por ti, por nós, por mim, por Cristo. Cristo morreu por nós. Você consegue entender o peso disso? O peso de um amor imensurável. E sabe qual é o melhor? É melhor assim, talvez eu falando assim, morreu por nós, mas é mais fácil pensar assim. É muito difícil uma pessoa morrer por alguém. Só que quando a pessoa é boa, vale a pena. E quando a pessoa não vale nada? Vou fazer uma pergunta pesada. Você entregaria a sua vida por uma pessoa que fez mal a alguém que você ama? Você entregaria a sua vida, você amaria a pessoa, falando para ela, cara, eu pago toda a sua dívida, perdoa o que você fez. Você faria isso? Uma pessoa mal, pense na pessoa mais mal que você conhece que está na tua mente. Você se entregaria, você morreria? Cristo fez isso por nós. Eu não sou bom. O Vitinho carnal, o Vitinho pessoa não é bom. E mesmo assim Cristo morreu, pagando a minha dívida. Eu não posso ficar apático sobre as coisas de Deus. Eu não posso ficar morno, não posso ficar no meio sobre as coisas de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Entenda o que Deus quer para a sua vida. Entenda o que Deus quer para você nesse ano de 2026. Qual caminho você tem que tomar para esse ano de 2026? O que você tem que trilhar? Coloque isso diante de Deus. Senhor, para onde eu devo seguir? Para onde eu devo caminhar? Entenda uma coisa. Ter muito trabalho, ter muitas responsabilidades, não é algo ruim. Não é algo que Deus, não é algo que não é de Deus, não, é de Deus. Existem momentos na nossa vida que Deus vai dar mais trabalho, que Deus vai dar mais estudo, que nós vamos ter mais responsabilidades. Mas a gente sempre precisa entender que tudo isso que está nesse momento na nossa vida precisa ser colocado no caminho de Deus. Senhor, o Senhor me confiou isso aqui, Senhor, eu estou seguindo para esse caminho. O que eu devo fazer? Qual caminho eu devo seguir? Uma coisa não anula a outra. Não. Às vezes Deus vai colocar uma pessoa que tem bastante trabalho mesmo. Mas ela vai colocar isso daí diante de Deus. Colocando isso na rotina dela com Deus. Entendendo que isso que está acontecendo é porque Deus, na sua graça, na sua dádiva, no seu amor, está abençoando de uma forma. Da mesma forma, a pessoa que está com pouco trabalho, pouco emprego, não está com emprego, o Senhor também está trabalhando dessa forma. Ele morreu por mim, Ele morreu por ti. Mas nós precisamos entender que nós precisamos colocar o nosso ano, colocar a nossa vida diante de Deus. Que esse ano seja um tempo de amadurecimento espiritual. Um amadurecimento de entendimento do que é servir ao Senhor. De entendimento do que é adorar ao Senhor.
de entendimento do que é um devocional verdadeiro com o Senhor, do que é uma leitura, um amadurecimento, um entendimento sobre isso. Passa ano, sai ano, reflita sobre você mesmo, pense nisso agora. Como é que foi meus últimos 4 anos? O que eu tenho feito para o Senhor? Como tem sido a minha entrega? Como tem sido a minha leitura? Talvez você é novo na fé. Como tem sido meus últimos meses? Meu último ano? Senhor, eu quero um amadurecimento. Eu quero crescer mais na palavra. Eu quero fazer o seminário teológico. Segunda-feira. Eu quero estudar mais. Eu quero me aprofundar mais. É um tempo de a gente abandonar a fé infantil, superficial e confortável. E a gente precisa assumir uma caminhada séria, profunda e guiada pela palavra de Deus. Eu queria chamar um louvor aqui. Um tempo de uma caminhada séria, profunda e guiada pela palavra de Deus. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. E estamos aqui para a glória de Deus. Onde você está é para a glória de Deus. Seu trabalho, na sua faculdade, sua escola, sua casa, sua família, seu relacionamento é para a glória de Deus. Amém? Nesse momento, a gente vai tocar um louvor, mas eu queria que você ficasse de pé.